Marçal encurralado na Globo, facções passando negro e guerra aberta contra Lula. Então o bicho pegou ao vivo na telinha. O candidato Pablo Marçal foi colocado contra a parede em uma sabatina explosiva sobre os elos mais sombrios de seu partido, o PRTB, com a maior facção criminosa de São Paulo, o PCC. Encurralado pelas perguntas ácidas dos jornalistas, o político se esquivou como pôde, jurando de pé junto que caiu de paraquedas na legenda na última hora. Sem papas na língua, Marçal soltou o verbo contra o sistema eleitoral brasileiro, disparando que o regime de partidos virou um verdadeiro comércio e precisa de uma reforma urgente para dar voz ao povo. Assista então essa entrevista polêmica na Globo News, onde o bicho pegou. E ao final teremos mais um comentário sobre a entrevista. O eleitorado de São Paulo é aterrorizado há muito tempo, há décadas, pelo PCC. Essa cidade aqui já foi refém do PCC nos anos 2000. E aí, hoje, para a gente, quando traz para os dias atuais, a gente tem, inclusive, uma gravação que foi revelada pelo jornal A Folha de São Paulo, do presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, se vangloriando de ter proximidades com integrantes do PCC, inclusive o Piauí, líder de facção, inclusive o André do Rep. Eu queria saber, o senhor faz um apelo para que limpem o seu partido, eu queria saber do senhor. O que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, né? Não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC. E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma, e antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o que para mim? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no PRTB. Você não fez nenhuma pesquisa? Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nenhum partido que Mas o senhor, o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando disso. Eu preciso de ajuda, Então, não, mas o senhor está no partido, o presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou presidente do partido, não sou dono do partido. Se dependesse de mim, é afastamento geral. Eu não mando o partido, eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, para você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude, todo brasileiro que quiser se candidatar a não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato estou vendo essas denúncias, vou ser bem questão da Constituição, candidato. Tudo bem, mas teria que mudar a Constituição. Isso eu estou falando do futuro, para você entender o meu apego. Por quê? Um político... Mas vamos voltar para o seu partido. Não, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Eu não respondi ainda. Não, respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe um incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte... Eu entrei no partido de última hora, tenho um contraditório e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi para o meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Ajude, nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. Aí você fala, não, então você tinha que sair, então vou ter que jogar a prefeitura no lixo. Esse é o detalhe. Nós precisamos, é obrigatório ter um partido político. Você vai olhar para o MDB, já foi preso o Temer. Você vai olhar para o do PL, foi preso o Valdemar. PRTB, candidato. Eu estou falando de todos estão envolvidos com esse tipo de coisa. Mas eu queria falar mais sobre o PRTB. Vamos lá, pode Vamos ficar. O jornal Estado de São Paulo, ele faz uma reportagem que revela, inclusive, o seguinte, que articuladores do seu partido, inclusive um ex-presidente regional, Tarcísio Escobar, ligado, fazendo negócios com o PCC. Esse já saiu, que eu fiquei sabendo. Tá. Mas tudo bem, ele é articulador, teve com o senhor, tem foto com o senhor. Eu tiro foto com todo mundo. Ele saiu do partido, mas estava ali na origem. Eu estou falando que a órbita do teu partido está toda ideia quem é esse povo. investigada. Mas, pois bem, tem ele e o Júlio César Pereira, o gordão. Esse eu nunca ouvi falar. Os dois eles estão sendo investigados por troca de carro, por drogas, por cocaína, para o PCC. Esse está no partido também? Bem, eles estavam ali, inclusive, fazendo campanha para o senhor, participando. Os dois são próximos, tá? Bem,
Eu queria saber do senhor, de forma clara, isso não constrange o senhor, tá no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhador e honesta, tem esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Camarote, posso fazer um complemento muito rápido? O presidente do PRTB é o Leonardo Avalanche. Sim. O senhor o conhece desde quando? Desde agora, das eleições. O senhor não é amigo de infância do Avalanche? Jamais, não tem conhecimento disso nunca. O senhor começou, a primeira vez que o senhor viu foi agora... Foi um amigo, Sérgio Lima, que indicou, falou, você está sem partido de última hora, eu fui e entrei de última hora. E realmente, o que você falou é o que eu sinto, constrangido. Eu não tenho amor por bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo? O eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda. Ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado, perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato. Aqui está falando de... Não, está falando de justiça, de lógica. De facção criminosa. Mas é uma facção aí também, ó. O PT é uma facção criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está concorrendo a vaga para pastor, para padre aqui. Você tem que falar do seu partido. Eu tenho que falar do Brasil. A pergunta... Depois da desmoralizada que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo, eu odeio injustiça, vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Isso aqui é a política real. Deixa eu falar com o senhor. Vamos lá. Obrigada. Mas eu vejo, o cara é acusado de ameaçar de morte as pessoas que eram dirigentes do partido dele. Você não tá entendendo. De chegar e chamar uma mulher, candidato, é muito grave. O que você quer que eu faça, Daniela? Eu quero... Pode chamar de Dani, não tem problema. Tá. Pra quem tá em casa... Você quer que eu faça o quê? O senhor defende que ele se afaste do partido? Se eu tiver errado, você sabe o que está acontecendo? Essa gravação que eu ouvi falar é um negócio de fevereiro, salvo engano. Eu perguntei isso para ele. Mas alguém esperou? É uma cartinha na manga assim, ó. Vamos soltar para desestabilizar o Marçal. Eu gostaria que ele afastasse. O senhor falou isso para ele? Claro. E ele disse o que ao senhor? Ele falou que vai provar que não é nada disso. Mas, candidato, o que eu posso fazer? É assim, se o partido fosse meu, ele já estava afastado até a apuração. Mas, o partido não é meu. Aqui no Brasil não funciona do jeito que a gente quer. Então, e se fosse para afastar, ia afastar o Lula também, até ver o que foi esse negócio, que descondenação que foi. Nós estamos discutindo o Lula, mas eu estou discutindo o PRTB e sua candidatura. Você imagina o PT, o PL, todo mundo envolvido num monte de coisa. Partido político não é sinônimo de pureza, não. A gente sabe, candidato. Eu sei, e eu vou falar toda vez. Eu vou falar todas as vezes. Você desculpa, Camarote, mas se for para moralizar, nós vamos ter que limpar o país inteiro. Agora, eu queria só voltar no tempo para falar do episódio de fraude que aconteceu em 2005 numa operação da Polícia Federal que desbaratou uma quadrilha chamada Operação Pegasus. Bom, essa operação acabou prendendo algumas pessoas apontadas de envolvimento com aquele esquema. Em 2010, o senhor foi condenado a 4 anos e 5 meses de reclusão por furto qualificado. E segundo a sentença... Exatamente, em primeira instância. Segundo a sentença, o senhor integrava uma quadrilha, e aí quem está dizendo é a sentença, por favor. Tudo bem, pode falar. Não sou eu, que mandava e-mails para pessoas de baixa renda, pessoas idosas, com promessas de entrar em programa social, ou e-mails com conteúdo pornográfico para atrair vítimas e roubar senhas de banco. Diz o juiz na sua sentença, abre aspas, o réu cuidava da manutenção dos equipamentos de informática do grupo criminoso, além de realizar a captação de listas de e-mails para a quadrilha, fecha aspas. Circulou esses dias um áudio atribuído ao senhor, ainda com uma voz bem mais jovem, de alguém cobrando o senhor das listas... Eu tinha de 17 para 18 anos. Exatamente. Ganhava R$350. Já pode responder? Não, eu só queria... Falta pergunta. Eu fiz só uma digressão para que todo mundo saiba do que a gente está falando. Uhum. Como é que o senhor explica para o eleitor e para a eleitora esse capítulo da sua história? Puxando minha carteira de trabalho, porque quando isso aconteceu, eu ganhava R$350 para ajudar em casa. Tá aqui minha carteira de trabalho, ó, meu segundo emprego.
trabalhando numa empresa de call center. No mesmo ano, eu trabalhei por 8 anos. Eu só quero pedir para o senhor não mostrar material, porque não está permitido com ninguém. Tá bom. Os outros não vão poder. Tá bom. A carteira de trabalho minha, trabalhei 13 anos. Nunca fiquei pagando pau para bandido nem para ladrão. Trabalhei para esse cara, ele foi pastor na igreja que eu frequentava, tinha um nível de confiança. Eu precisava de ganhar R$350, eu entendo. A maioria das famílias que hoje são criminalizadas, são marginalizadas. E é por isso que eu tenho um desejo no meu coração de tirar isso. Seus filhos, vocês estão na quebrada aí, seus filhos não vão ser mortos. Seus filhos não vão para cadeia. A gente vai dar emprego para todo mundo, vai dar oportunidade para todo mundo. Eu lamento, realmente, precisar de ter consertado os computadores desse canalha. É uma pena muito grande, é uma mancha na minha história. Não tem um pingo de vergonha. Ano que vem vai fazer 20 anos disso. É o que eu falo. Se você quer pegar uma situação de 20 anos atrás, todas as vezes a gente vai ter que relembrar o presidente Lula. Todas as vezes a gente vai ter que relembrar, todo mundo teve processo. Porque o do Lula foi esses dias agora. Cumpriu cadeia esses dias. Nós estamos falando de coisa minha de 20 anos atrás. Mas a minha voz assim era de menino de 12 anos de idade. Mas ainda assim, candidato, Ótimo, é importante, eu respondi. porque os eleitores merecem saber de onde o senhor veio, Sim, o que aconteceu com a sua vida. eu estou respondendo todas as vezes. Só que é Isso interessante. É assim, estão colocando pressão no partido, tá todo mundo contra mim e tá tudo certo. Derrubaram as minhas redes sociais, é tudo contra mim. Eu tô achando que eu tô no feriado, todo mundo odeia o Cris. Candidato, queria aproveitar para falar sobre essa questão das redes sociais. Nesse final de semana houve a decisão da Justiça de suspender as redes do senhor até o final da eleição. O juiz, quando ele tomou a decisão, ele disse ver indícios suficientes de irregularidades de acordo com a lei. Quer dizer, irregularidades porque o senhor não teria seguido a lei. Entre os quais seriam essas irregularidades? O fato de que o senhor teria contratado pessoas para fazer a propaganda eleitoral e teria usado empresa para fazer esse pagamento. Calma, a gente vai chegar lá. Calma. Em nenhum momento da decisão do juiz, ele fala, candidato, em censura. Não tem nada. Mas não precisa falar. Não tem nada na decisão dele que fale sobre o conteúdo do que o senhor está falando. A discussão não é essa. A discussão é sobre quebrar a regra do jogo. Qual regra? A lei eleitoral, as resoluções do TSE que deixam a disputa equânime. Só comprova, Tanto não é sobre censura, candidato, que ele autoriza na decisão dele o senhor até outras redes sociais, que o senhor acabou de abrir e citou que já tem mais de 3 milhões, né, de seguidores. Então não é sobre o conteúdo do que o senhor diz, é sobre não cumprir a forma então, vou seguir sua tese, porque eu sou jurista também. Vou seguir sua tese. O que ele está falando é de outra rede social, não é da minha, e por outras redes sociais ele derrubou a minha. Se eu posso criar outra, por que ele não devolve a minha se está falando de terceira? Segundo. Porque a sua já tem a irregularidade que ele diz que vê os indícios. Não tem, indício não é prova. Abuso de poder econômico. Mas eu não investi dinheiro de empresa nem meu, eu já sofri isso em 2022. Você não está entendendo, isso se chama censura prévia, artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. Teria que ser sobre o conteúdo do que o senhor diz. Em que momento ele se manifestou sobre o conteúdo? É simples, eu estou atacando o Boulos derreteu, ele estava com 37 pontos, agora ele deve estar com 21. Foi só aparecer que aí o jogo mudou. Agora, eu respeito a decisão do juiz de verdade, porque vocês estão lidando agora, pela primeira vez, com uma pessoa que realmente entende rede social. Então, eu acredito que precisa de uma reciclagem no assunto, eu vou ser benevolente com ele para entender que está tudo certo. Mas não faz sentido, ele tinha que ter dado uma multa, ele tinha que ter falado alguma coisa. Como assim, você quebrou aqui porque eu peguei uma reportagem esquerdista que publicou uma pessoa, cadê as datas? Não tem, eu não sei se vocês estão acompanhando, não tem. Então, vou derrubar suas redes. Deixa eu só colocar para as pessoas entenderem o que a gente está falando, o que a justiça entende que o senhor pode ter feito. Tem indícios de que o senhor fez. Não, indício eu defendo que investigue. Deixa eu só falar, porque aí eu explico e a gente conversa sobre isso. Ele diz, o juiz, com base numa representação que foi feita, que o senhor pagou para terceiros para que eles colocassem conteúdo eleitoral do senhor nas redes deles. Isso é proibido. E o que a minha rede social tem a ver com isso? Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que a minha rede social tem a ver com isso? O senhor estaria remunerando eles. Isso aconteceu antes da pré-campanha. Eu nunca escondi, eu falo isso para todo mundo, eu sou o número 1 do país. Olha, na representação contra o senhor e na decisão do juiz, ele cita um caso em 21 de agosto de um influenciador chamado Daniel Sorriso, que mostra um pix de uma empresa do senhor só comprovar, depois da campanha. Vamos lá, num processo devido legal, a pessoa fala, olha aqui, tem uma irregularidade, você vai pagar uma multa. Aí eu vou lá, pego aqui, eu não tenho esse comprovante. Então o senhor, cadê? A pessoa pegou um print de internet e derrubou a rede social que tem a maior impressão em quantidade de bilhões. Você vai derrubar como se fosse derrubar um canal de televisão por causa da irregularidade de um contador. Então o que o senhor está dizendo é que se houver, candidato, um pagamento depois da campanha, isso é irregular? O senhor admite que é irregular? Aí tem que ir lá levar uma multa. O Lula pediu voto pro Boulos e ele ficou por isso mesmo. Agora o senhor também entende, como alguém que estudou direito, que o senhor destacou isso, o senhor também entende que a regra pré-eleitoral é muito parecida com a regra da eleição e que há uma jurisprudência do TSE que cassou, inclusive, uma senadora
Selma por ter feito abuso de poder econômico na pré-campanha? Deixa eu te explicar, eu não fiz. A campanha mais barata vai ser a minha. Eu já sofri isso em 2022. Eu não usei dinheiro público, esse povo fica me caçando por isso. Tem um ciúme de dinheiro público. A discussão sobre o dinheiro da empresa do senhor... Eu estou te contando, eu não coloquei dinheiro justamente por isso. Eu estou em paz em relação a isso, porque isso aconteceu em 2022, quando eu fui candidato a presidente. Abriram um inquérito, não virou processo e ainda está esse inquérito. Um ano depois da eleição, as pessoas abriram o inquérito, eu entendo, não precisa de ficar... Eu não vou ficar colocando o dono desse inquérito, irmão, mas beleza. Eu doei o dinheiro e eu paguei as coisas todas com o dinheiro que eu doei. Eu, minha esposa e um sócio. Não pedi dinheiro para ninguém. Como eu vi esse negocinho aí de abuso de poder econômico, eu determinei, não tem dinheiro de empresa e nem meu. Tanto é que eu sou o que tem menos dinheiro. Hoje a minha campanha deve ter batido R$1 milhão, é público. O Nunes 67 milhões, o Boulos 67 milhões de gasto. Mas tudo o com dinheiro uso público. Do dinheiro do senhor sem ser público é também visto como uma irregularidade. Daí o abuso do poder econômico. Mas é essa discussão que o juiz diz aqui, há indícios de que o senhor teria usado. Vai voltar nas redes sociais, vai ficar provado e eu agradeço pela perseguição, que partiu da TAPTA, foi ótimo. Eu consegui criar uma cota que tem mais engajamento que a outra. Não tem um tanto de seguidor, mas o engajamento pela injustiça que foi criada fez as pessoas, até quem eu me odeia. Não teve censura, o senhor concorda? Claro que teve censura, se eu não fosse inteligente... O senhor fez uma rede nova que já está... Ou seja, você pega meu Facebook, meu YouTube, junto tem 1 bilhão de impressão. E você derruba, as pessoas estão me procurando, não estão achando. Agora, pela graça de Deus, né, pela sabedoria... Eu fui atrás de pedir ajuda para um monte de gente, para vários deputados. Até gente que me odeia me ajudou, pra você ter uma noção. Até o PCO, Partido da Causa Operária, me ajudou, falando isso é censura. Até um cara que é comunista falou isso. Candidato, vamos lá. Já que a gente está falando de proposta, eu queria colocar um levantamento feito pelo Instituto Polis para o senhor, que fala que as notificações de violência contra a população LGBTQIA+, cresceram 970% no período de 2015 a 2023, isso na cidade de São Paulo. No programa do senhor, não há uma menção específica sobre a segurança dessa população. O senhor fala bem rapidamente sobre diversidade e tal, respeitar a diversidade, mas não fala de nada, de nenhuma ação concreta para essa população. Porque já fala no Código Penal, não precisa disso. No Código Penal está lá, é lesão corporal, artigo 129. Mas isso não é uma proposta, né? Não há um programa, é por isso que não está escrito. O senhor não prevê, então, nenhum tipo de programa específico? O governo Lula que está aí, está só crescendo, eu também não vi ele falar nada disso, isso já está no Código Penal. Encostou em alguém, tem que responder o Código Penal. Isso aí é do Congresso Nacional. Como que eu vou colocar uma proposta disso? Eu tenho que defender todo mundo, independente de qualquer coisa. Mas, por exemplo, os equipamentos públicos que são voltados para a população LGBTQIA+, o senhor defende que esse tipo de política continue? O meu ponto aqui com o senhor é para além da questão da segurança. Sim. É políticas públicas, no geral, amplas para essa população, a entender como o senhor enxerga essa população. Eu enxergo como todo mundo. Só para você entender no Código Penal, o Código Penal fala o seguinte: se você bate em idoso, tem um agravante. Se é alguém sem defesa, agravante. Então, assim, o Código Penal já contempla isso. Não entendo e concordo com o senhor. Agora, as políticas públicas que já estão funcionando, não tem por que revogá-las. Está abençoando o público, está abençoando as pessoas, ok. Mas não tem realmente, porque eu tenho clareza sobre isso. Já tem previsão penal. E todo tipo de coisa sobre isso é legislação federal, isso não tem nada a ver com a prefeitura. Não, eu entendo. Ela tem a ver, sim, com a prefeitura, porque no limite, candidato, o senhor se tornando prefeito, se acontece uma violência contra essa população na cidade de São Paulo, o senhor, de certa maneira, não respondendo pela segurança pública, mas como prefeito da cidade, tem alguma responsabilidade. A responsabilidade é cobrar o governador do estado, que ele é o titular das seguranças, né, de força, tanto ostensiva, e a polícia judiciária que está debaixo dele também, que é a polícia civil. Vai ter essa parceria. A gente não quer ninguém agredido, ninguém aqui, que fique claro. Mas assim, sendo bem direto, como é uma questão que é do Estado e do governo federal, você não viu a previsão, porque não precisa disso. Entendi. Então, pelo que o senhor está falando, o senhor não tem nada específico... Tem, continuar o que já existe e responsabilizar o que é dono. Nenhuma ideia do senhor, uma política pública que o senhor acha interessante? A política pública é colocar um anticrime, que você viu aí no plano de governo, anticrime. Um anticrime com análise preditiva para pegar todo tipo de crime através de inteligência artificial. A gente precisa de tecnologia, somos 12 milhões de pessoas na cidade. Você vai olhar para Londres, lá deve ter 50 vezes, salvo o exagero aí, 50 vezes a 70 vezes mais câmeras que a cidade de São Paulo, e é violento do mesmo jeito. Por quê? Porque não é inteligente o sistema de monitoramento. Nós vamos conectar isso com as empresas, eu sou fanático em tecnologia. Isso vai diminuir todo tipo de agressão contra pessoas LGBT, contra senhoras, adultos, héteros, homens, adolescentes, todo mundo. E todo mundo vai ganhar com isso. Então, a minha política para defender as pessoas é ter tecnologia, não é para prender a gente, não. É para prever. Uma análise preditiva
para um comportamento já ser antevisto, falar, peraí, isso aqui está errado. Então a gente aciona a polícia, a GCM e as parcerias aí, tanto na Operação Delegada como Polícia Civil e Polícia Militar. O fato de o senhor mencionar no seu programa políticas específicas para diferentes setores, como a gente debateu aqui, educação, transporte, saúde, e não mencionar para essa população, que é uma população ainda uma minoria na cidade de São Paulo, mas uma minoria importante, relevante, não mostra que há uma resistência do senhor em relação a esse grupo? Nenhuma. Tem cunhado que é LGBT, tem meu respeito, ele me respeita, tá tudo certo, tem vários amigos assim, não é uma questão de eu não quero, nada disso. Eu acredito que todo mundo tem que ser defendido. A mãe de família que deixou seu filho na escola ou deixou com alguém olhando, tem que defender a mulher em primeiro lugar. Tem que defender as pessoas que precisam de mais ajuda. Um homem, um cara de 33 anos, dá conta de se defender, uma mulher precisa de mais defesa. A gente vai dar mais atenção para as pessoas que precisam de mais defesa. Agora, a questão de segurança é generalizada. Então você não viu aí realmente, porque não é uma questão que é da prefeitura, é questão do Estado e do governo federal. Ela é generalizada, mas ela atinge de maneiras diferentes, em gradações diferentes, determinados segmentos. Esse é um segmento que é muito atingido, né? As pessoas são mortas, às vezes, na rua. Por isso que o presidente Lula tinha que tomar uma posição, porque no governo federal, no governo do presidente Lula, é onde mais cresceu a agressão contra a LGBT, pra você ter uma noção. Ele que tem que tomar. Mas é um problema localizado nas cidades, né? Mas a legislação é federal. As coisas acontecem nas cidades. E por isso que o governador, que o título do governo está aqui dentro. Também. É preciso ter políticas públicas específicas para as minorias. Não, da municipalidade, candidato. O que você sugere, camarada? Não, eu não sou candidato, é o senhor que tem que ter proposta. Então pode mandar a próxima pergunta. Não, o senhor que tem que apresentar a proposta. Eu apresentei o que eu acredito aí. Você vai falar do meu plano de governo? Proposta para o setor, mas você quer fazer pergunta ou você quer mandar no plano de governo? Não tem Falando em plano de governo, me interessa. Eu não estou falando que eu vou inventar, não. Foi isso aí mesmo. Isso é do Código Penal, isso é do Estado e da Federação. Obrigado. Candidato, eu queria pegar carona numa pergunta da Mônica sobre o quão execuível é ou são propostas suas. O senhor disse, por exemplo, que vai gerar 2 milhões de empregos na periferia. Vai gerar só as empresas. Eu vou facilitar a liberação fundiária, vou trazer empresas e vou promover gente. Através dos braços de ensino que eu falei. Que vão ser dentro das próprias empresas. Eu já uso esse método e já multipliquei para muitas empresas, inclusive, e funciona. Eu atravessei você, Camarote? Não, mas pode fazer a pergunta. Ok. O senhor sabe quantos empregos, segundo o IBGE, formais e informais, o Brasil criou nos últimos 12 meses? O senhor não precisa saber desse número, tá? Só para deixar claro. 2,9 milhões. O senhor promete para a periferia de São Paulo, é quase o que faz o Brasil inteiro. Você viu que o formal e informal. Acho que não é uma questão de incompetência aqui. Tem mais de 2.800 cidades no Brasil com gente de Bolsa Família ao invés de ter emprego. Candidato, e olha só. E proibindo essas pessoas de ter emprego. É por isso que não gera mais emprego. Eu fico com a sensação um pouco de venda de terreno na Lua quando o senhor fala desses 2 milhões. Mas vamos lá. Se a gente for pegar, por exemplo, a sua promessa de zerar em 18 meses a fila para cirurgia, certo? Hoje, por exemplo, no Brasil, faz-se 2.400 cirurgias por dia, cirurgias eletivas. Para zerar em 18 semanas, seriam 1.730 cirurgias por dia só na cidade de São Paulo. Isso mesmo. Sabe o que a gente vai fazer? Convênio com outras cidades, convênio com o governo do estado, mutirão. Nós vamos pegar toda a ociosidade de todos os hospitais particulares, não só da cidade de São Paulo, mas do interior, aonde couber. Esse é o meu compromisso. Nós vamos dar total dedicação em 18 semanas para fazer isso. O senhor está incluindo os hospitais da cidade que não seria administrada pelo senhor? A gente vai pagar. Camarote. É o seguinte, a gente vai pagar isso. A gente vai fazer convênio, vou explicar por quê. Porque a gente tem 38 cidades na região metropolitana. E aí o que acontece? A gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu vou abrir o jogo. A gente precisa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Tem gente morrendo em fila de hospital porque não tem cirurgia, não está conseguindo. O prefeito bate no peito, batemos o recorde. Cara, mas por que com toda essa potência que é São Paulo ainda tem pessoas precisando disso? Vou atrás do Conselho de Medicina para liberar a telemedicina, como foi na época da pandemia. Aquilo é um instrumento de inteligência absurdo para a gente fazer isso. 40% das pessoas que fazem exame não tem retorno. Mas cirurgia não dá para fazer por telemedicina. Não, eu estou falando dos exames. 447 mil exames de cá, 192 mil cirurgias do lado de cá. A gente precisa fazer uma situação de guerra. Quando eu ajudei lá no Rio Grande do Sul, só meu grupo mandou 206 carretas para lá. E eu vi que se a gente é comprometido em fazer isso, foram 4 milhões de quilos de suprimento. Mandei todas as minhas aeronaves, pedi aeronave para um monte de amiga, a gente usava aeronave para mandar medicamento. Fizemos uma desossa em 33 dias. Uma das minhas empresas ficou com o portão aberto 33 dias. Ô, candidato, mas vamos voltar aqui para a cidade de São Paulo. Deixa eu só terminar a resposta dela, por favor. Não, o senhor está falando do Rio Grande do Sul. Mas é porque foi eu fui o ator lá. E aí, sabe o que foi o sentimento que eu tive lá? Eu vi o governo federal chegando atrasado, e está comprovado, não tem discussão esse assunto.
Eu percebi que se a gente parar no sistema de mutirão, a gente resolve qualquer problema. Eu vou fazer isso em São Paulo. Eu fiz no Rio Grande do Sul, vou fazer em São Paulo. Eu estou fazendo isso em Angola, vou fazer aqui em São Paulo. Eu sei como é que faz. Eu não sou um garoto que está sonhando com um Brasil melhor. O senhor citou o Ricardo Salles, né? Agora, quando ele estava com a pré-candidatura colocada e foi retirada. O senhor acha que ele é uma referência na defesa do meio ambiente? Eu não sei se ele é uma referência, mas ele é um cara sério. Se ele é referência, eu não sei, mas no Ministério da Marina está um caos. Tem muito mais queimada agora no da Marina do que no dele. Se for comparar só as queimadas, ele é um Pelé perto dela, né? Agora, os erros e acertos dele eu não cheguei a balancear, não, mas a Marina é ruim. O Lula podia ouvir aqui um pedido de um cidadão aqui de São Paulo. Troca essa ministra, pelo amor de Deus, porque está um caos o meio ambiente hoje. Candidato, o nosso tempo acabou. Eu encerro agradecendo demais por sua disposição de vir aqui. A segunda vez que o senhor vem à Rede Globo, primeiro para me dar entrevista no assunto e agora aqui para nos conceder essa entrevista na Central. Agradeço muito a sua presença aqui. Também agradeço a Andréia, a Dani, a Mônica, a Júlia e o Camarote. E a gente encerra. Eu não queria transformar esse assunto num assunto meu, mas só para deixar bem claro. A nossa matéria-prima é a verdade. Estou me referindo a uma declaração do candidato afirmando que nós divulgamos mentira. Então essa entrevista esquentou de verdade, quando os fantasmas do passado foram jogados no ventilador. Confrontado sobre uma condenação antiga por fraude bancária na famosa Operação Pegasus, Marçal não se intimidou, como você viu na entrevista. Ele alegou que era apenas um jovem de 17 anos limpando computadores para ganhar uma merreca de R$ 350 e para ajudar em casa. E sobre a rasteira da justiça que bloqueou suas redes sociais gigantescas por suspeita de irregularidade, o candidato gritou que é censura prévia, armada para salvar adversários que estão derretendo nas pesquisas, e garantiu que sua força orgânica na internet é imparável. E isso é verdade mesmo, hein? Ele arrebenta em visualizações. Então, promessas chocantes e ataques impiedosos dos jornalistas, esbanjando sua marra de supergestor e fenômeno da internet, Marçal chocou o público ao prometer criar impressionante 2 milhões de empregos na periferia e aniquilar as filas de cirurgias em tempo recorde. Para fechar o show com chave de ouro lá na Globo News, ele partiu para o ataque total, usando seus preciosos minutos para triturar o governo federal e seus maiores rivais, comparando seus antigos deslizes com escândalos colossais de gestões passadas em um espetáculo de retórica que parou o país. Essa foi a entrevista que você assistiu. Esse é Pablo Marçal, sempre se destacando onde quer que ele vá. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e muito obrigado.